A gente segue falando sobre isso, sobre as manifestações, são tema agora de um debate na CNN. Para isso, a gente convidou aqui o deputado federal General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, e o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputados, sejam os dois muito bem-vindos aqui à CNN Brasil, ao Live CNN. Ok, muito obrigado, Marcela, muito obrigado, Daniel. É uma satisfação muito grande podermos participar da transmissão de vocês e podemos discutir um pouco sobre a nossa democracia brasileira. Com certeza. Deputados, antes de mais nada, a gente vai colocar aqui algumas regras, a gente, por premissa, né, e equilíbrio aí da fala dos nossos convidados, portanto, de vocês, cada um terá, então, cerca de 2 minutos para resposta. Então, a gente vai ter uma sinalização. Quando o tempo estiver ali acabando, esses 2 minutos, a gente vai aparecer, o Daniel, na telinha, aí vocês já sabem que o tempo está em 2 minutos. Bom, eu começo, então, perguntando sobre, claro, um balanço das manifestações, de qual que foi a expectativa e o que vocês viram na prática de ambos os movimentos e se ambos os movimentos conseguiram agregar mais apoiadores além daquele público já fiel que é conhecido tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula. Eu começo então com o senhor deputado Girão. Pode começar, por favor. Não prefere o deputado Ivan Valente, para me expressei inicialmente? Pode ser então, perfeito. Deputado Ivan Valente, por favor. Não entendi. Oi, deputado, você está... Não entendi por que o deputado... O senhor tem 2 minutos para falar. A pergunta da Marcela agora foi sobre o público das manifestações. Por que o deputado Girão não falou primeiro? Eu não entendi. Vamos lá. A regra aqui que a Marcela detalhou para o senhor, e são 2 minutos para cada um. A gente começa então, portanto, com o deputado Ivan Valente sobre a pergunta feita pela Marcela, porque inicialmente o deputado já cumprimentou e agora o senhor tem a oportunidade de cumprimentar também e, se quiser, já emenda a resposta. Poderia fazer a pergunta novamente, Marcelo? Claro. Bom, eu perguntava então sobre um balanço das manifestações que aconteceram nesse final de semana, se atendeu à expectativa de vocês, de ambos os lados, tanto dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula, e se ambos os movimentos conseguiram agregar mais pessoas, mais apoiadores do que aquele público fiel que já é conhecido de ambos os movimentos, né? Tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula. Bom dia a você, Marcela, Daniel, bom dia. Ao General Girão. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que ontem foi dia 1º de maio. 1º de maio é dia de luta da classe trabalhadora brasileira, onde nos Estados Unidos se comemora, desde 1886, matança de 8 operários, né? Porque reivindicavam jornada de 8 horas semanais. Então, ontem era um dia de mostrar por que nós lutamos por direitos que até hoje não existem no Brasil, que eram 8 horas semanais de trabalho, mas não só. Era dia de falar de carestia, entende? Da explosão dos preços, do arroxo salarial, entende? Por que o funcionalismo público está arrochado por teto de gastos, né? Por que foi feita uma reforma previdenciária para prejudicar particularmente os trabalhadores e a reforma trabalhista também, reivindicar melhores condições. Nós fizemos isso lá ontem no Pacaembu, em São Paulo, onde a principal reivindicação é dizer da esperança para o povo brasileiro. O que faz a outra manifestação? Ela vai falar em AI-5, em volta da ditadura militar, entende? Em tortura, em fechamento do Supremo Tribunal Federal e na defesa de uma pessoa condenada, delinquente, sim, porque quem manteve a prisão do Daniel Silveira foi o próprio Congresso Nacional. Quem pediu a condenação dele foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República, através da procuradora Lindora Araújo, e executada pelo Alexandre de Moraes.
E eu digo mais, o que ele fez foi atentar contra o Estado democrático de direito, contra as instituições. Não há nenhuma liberdade de expressão nisso. Olha a diferença entre os dois atos. Um em solidariedade aos trabalhadores, outro com intolerância e ódio. Já deu os 2 minutos, então eu passo a bola agora para o deputado Girão responder essa mesma questão. Por favor, deputado. Obrigado, Marcela. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Primeiro, o Estado brasileiro precisava muito dessas reformas. Essas reformas foram um ato de coragem do governo federal de fazer aquilo que o Estado brasileiro precisava em função desses desgovernos que nós tivemos no passado, principalmente nos últimos 30 anos, que deixaram o Estado à míngua, sem poder, inclusive, pagar os seus aposentados. Então, as reformas foram necessárias. E, graças à reforma previdenciária, nós tivemos recursos para enfrentar uma outra guerra, que foi a guerra contra a pandemia. Então, o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, conseguiram, dentro dessa estrutura de economia que foi feita, fazer esse pagamento. Agora, os atos de ontem foram atos pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, que alguns pretensos pré-candidatos estão se arvorando como sendo responsáveis para fazer o controle da mídia. Então, atos pela liberdade não tem dia nem hora. A população tem ido às ruas desde 2013, 14, 15 e insistentemente nesses últimos anos dizendo o Brasil que nós não queremos mais. O Brasil da corrupção, o Brasil da mentira, o Brasil dessa safadeza de quererem fazer com que as crianças neguem se são homem ou mulher. Estão querendo contrariar o poder divino quando criou o homem e a mulher. Então, é um absurdo isso daí. Eu lamento muito que tenham pessoas que pensem desse jeito. E o pior de tudo, ontem nós ouvimos nos nossos atos democráticos o hino nacional brasileiro, enquanto esses que se dizem democratas, que são democratas só de mentirinha, cantavam foi o hino da Internacional Socialista. Por favor, a população brasileira não aceita mais tanta mentira, tanta enganação. É hora de nós pararmos com isso daí e demonstrarmos que sim, o Brasil não quer mais andar como andava antes. A segunda pergunta, a gente inverte o início das respostas, portanto, o deputado Girão novamente agora, já que o deputado Ivan foi o primeiro na última pergunta. Deputado Girão, questiono e na sequência responde também o deputado Ivan Valente. Manifestação de 1º de maio, há espaço para, em um dia tão importante como esse, defender pauta antidemocrática como o fechamento de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal? Ou de pedir o retorno da ditadura militar? Olha, praticamente aqui no Rio Grande do Norte, nós não tivemos nenhuma faixa com esse tipo de problema. Não tenho dúvida nenhuma de que... Alô? A gente está com o som bem? Ainda do áudio. Vou recuperar o seu tempo, deputado, para que o senhor retome os seus 2 minutos, porque só sumiu a sua imagem, mas sua voz ainda podia ser ouvida. Mas pode retomar, por favor, e o tempo foi zerado. Bem, então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: essas pautas de manifestações, elas não têm dia nem hora, elas precisam ser feitas sim, elas precisam ocorrer. A população brasileira, ela está sim demonstrando a sua vontade de fazer aquilo que o Brasil precisa. Não vi aqui no Rio Grande do Norte nenhuma faixa que fosse ofensiva à democracia. Esse discurso de que os movimentos que levam o verde e amarelo... Deputado, a gente segue ouvindo. Se o senhor... agora caiu de vez, então vou continuar com o deputado Ivan Valente para ele responder a pergunta e assim que recuperarmos o sinal com o deputado Girão, ele retorna e responde na íntegra a essa pergunta que fiz. Deputado Ivan Valente, a pergunta foi se num dia tão importante como o 1º de maio há espaço para que algumas pessoas falem sobre o fechamento de instituições como o Supremo ou que peçam o retorno da ditadura militar. Olha, não é verdade o que disse o general Girão, de que não tinham faixas. Foram as principais faixas. É a volta do AI-5, é a volta da ditadura militar, é o fechamento do Congresso, é o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Isso é ditadura. O deputado que me antecedeu, ele é a favor da ditadura, ele é a favor da tortura, é a favor de brilhante ustra, de assassinos profissionais
que comandaram doicodes. E o Bolsonaro foi lá bater palma, assim, no meio das faixas que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Isso não é liberdade de expressão, isso é coisa de ditador, entende? Essa farsa, essa narrativa que vem sendo construída de que eles são defensores da liberdade é mentira. E digo mais, este é um governo corrupto. Eu digo e provo. Entende? É só pegar os 5 casos do MEC. Entende? Não responderam, demitiram o ministro, roubaram nas vacinas, roubam nas rachadinhas todos os dias. Todos os dias tem roubo, tem assalto, e o presidente da República é o comandante das rachadinhas do Brasil. Então, virou uma grande farsa essa narrativa que é a defesa da liberdade contra a corrupção. E eu digo e provo isso, onde quiser discutir que tem corrupção no governo Bolsonaro. Deputado Girão, o contato foi retomado, então o senhor pode concluir a sua resposta, por gentileza. Ok, o que eu posso dizer para vocês somente é que o discurso que essa esquerda teima em fazer toda hora que tem oportunidade de falar é um discurso realmente da mentira, é um discurso que não dá para você, discutir muito. Apoio à ditadura, alguma coisa contra o STF, fechamento de Supremo Tribunal Federal. Nós não vimos aqui no Rio Grande do Norte, observando as imagens aí, eu também quase não vi em nenhum dos locais. Atos antidemocráticos que levam pessoas, famílias, idosos. Ontem tinha uma senhora de 94 anos de idade aqui em Natal, usando cadeira de rodas. Não dá para você aceitar um discurso desse, principalmente de gente que apoia governos, como, por exemplo, a Venezuela, que não tem realmente democracia nenhuma lá. Querem transformar o Brasil na Venezuela? É melhor irem para a Venezuela, então. Vão embora para lá, rapaz. Deixa o Brasil aqui viver em paz. Não dá para poder continuar desse jeito. É um absurdo isso daí. Lamento muito. Inclusive, essas mentiras aí, elas se repetem, né? Porque vocês mostraram recentemente a imagem desse ex-presidente aí, que é ex-presidiário, que não foi inocentado, pedindo desculpas aos policiais. Parece que é brincadeira, né? Ele pedir desculpa de alguma coisa que ele falou do coração. Porque quando ele falou que policial não era gente, ele falou com o coração. Deputados, o que fazer daqui para frente para apaziguar o ânimo dos apoiadores de ambos os lados, né? Tanto dos apoiadores do presidente Bolsonaro, tanto quanto os apoiadores do ex-presidente Lula. Agora, quem começa é o deputado Ivan Valente. Bom, em primeiro lugar, eu queria colocar o seguinte: nós temos que resgatar no Brasil a ideia de reconstrução nacional, de uma nação, entende? Sem intolerância, sem ódio, sem fake news, entende? E a favor das grandes maiorias nacionais, ou seja, dar oportunidade, emprego, renda, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade. O que nós assistimos nos últimos 3 anos e meio foi um desastre, um retrocesso civilizatório. Veja a postura desse governo durante a pandemia. O presidente não se vacinou até hoje. Entende? Esse cidadão é um negacionista. Entende? É um criminoso, entendeu? Responsável por 663 mil vidas. Poderiam ser poupadas 400 mil vidas. Se não tivesse o SUS, seriam 5 milhões de mortos nesse governo em que ele disse que vacinado vira jacaré. E tem no Ministério da Educação 5 ministros. E tem 5 ministros da educação desmilinguindo no nosso país, eles roubando no FNDE, e tem com o apoio do Centrão, e disseram que vieram para renovar a política e estão sentados no colo do Centrão. Essa que é a verdade. Então, nós estamos querendo resgatar a esperança. Eles só falam intolerância, ódio, tortura, ditadura, adicional número 5, retrocesso civilizatório. O povo brasileiro precisa dar um basta nisso. E esse desvio de foco sobre as questões da caristia,
sobre as questões reais do aumento da gasolina, do gás, da retirada de direitos, eles querem fazer dizendo que tem um bode expiatório chamado TSE e querem melar as eleições. Não conseguirão. Deputado Girão, agora com você. Obrigado, Marcela. Olha, veja só, vocês devem ter ouvido muito uma frase: fique em casa, a economia a gente vê depois. Graças a um trabalho de equipe muito bem coordenada pelo governo federal do presidente Bolsonaro, nós tivemos a economia sendo salva. A economia foi salva pelas ações de colocação de recursos para os governadores de estado e para os prefeitos. Prefeitos estão nadando com muito dinheiro na mão. Governos de estado, como o estado do Rio Grande do Norte, a governadora não tem coragem de admitir isso, mas ela pagou 3 meses salariais de atraso porque o governo federal colocou recursos que ela pôde fazer esse pagamento colocando na fonte 100. Então, esse discurso do deputado, meu colega aí, o deputado Ivan Valente, eu respeito, mas lamento bastante, né? É uma pena falar isso daí. Falar de ditadura, falar de tortura, isso daí faz parte de um passado, de um Brasil que entrou em guerra, tá certo? Entrou em guerra, é lamentável isso daí. Agora, o resultado de hoje é o seguinte: nós estamos enfrentando uma guerra da Rússia com a Ucrânia, essa guerra está sendo enfrentada assim. O presidente Bolsonaro tentou reduzir custos, zerando ICMS, e os governos do PT e do PSOL não fizeram, não querem, entraram no STF, que virou quase que um partido, é uma extensão de um partido político. Entraram no STF contra a redução do ICMS que o presidente Bolsonaro propôs para os combustíveis. Então, é lamentável. O discurso da esquerda é o discurso de mentiras. A gente lamenta muito isso daí. Não é possível a gente continuar assim. E eu quero aproveitar também e perguntar também vocês, vamos falar sobre a censura nas redes sociais. As minhas redes sociais, @General Girão, foram censuradas tremendamente. Eu fiquei quase 1 mês e meio sem poder aumentar os meus seguidores no Twitter e reduzindo, inclusive. Então, não dá para aceitar a censura nas redes sociais. Temos um projeto de lei para combater isso daí. Muito obrigado. Deputados, vamos a mais uma pergunta. Agora recomeço então com o deputado General Girão. Qual que a avaliação dos senhores sobre uma possibilidade de o presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou os dois, de tentarem intermediar essa crise entre o Judiciário e o Executivo? O Legislativo deve se meter nessa crise entre esses dois poderes? General Girão. Olha, eu, inclusive, tenho feito uma proposta, depois daquele encontro que tivemos aí no Palácio do Planalto na semana passada, do Ato pela Liberdade. Nós nos reunimos já alguns deputados e vamos tentar, nessa semana de trabalho, levarmos essa demanda a mais deputados para que nós possamos ir ao presidente do Senado. Porque pela Constituição, e vejam só, o Brasil tem uma Constituição que precisa ser respeitada. Quem tem desrespeitado a Constituição seguidamente é o Supremo Tribunal Federal. Lamentamos muito isso. Não totalmente Supremo, mas alguns ministros, especialmente, a gente sabe quem são. Eu não gosto de falar o nome de quem eu não respeito. Então, eu lamento muito. A gente vai tentar fazer com que o presidente do Senado possa, sim, abrir a sua gaveta e tirar lá de dentro alguns pedidos para que esses ministros do Supremo sejam chamados ao Senado para se justificarem, porque todos nós estamos sujeitos a sermos chamados à responsabilidade. Os ministros do Supremo também, e a competência de fazer isso daí é exatamente do Senado Federal. Então, se o Senado fizer isso daí, os ministros vão passar a agir dentro das 4 linhas da Constituição. E com isso, nós teremos, sim, o respeito à democracia, o respeito à independência e à harmonia entre os poderes, coisa que não está acontecendo. Infelizmente, esperamos que isso venha a acontecer sim e vamos mobilizar os deputados para isso. Agora, fora isso daí, o Supremo tem que parar de ser utilizado como se fosse uma extensão de um partido político. Não pode continuar assim. Os partidos têm que entender. O partido do deputado Ivan Valente, o PSOL, toda hora, a qualquer espirro do presidente da República, entra com processo no Supremo pedindo para o presidente ser impedido de governar. Isso não é democracia. É uma prática de um regime totalmente diferenciado da democracia. Lamento muito, mais uma vez, e repito, eu não posso aceitar como um estudioso da democracia
que isso daí continue acontecendo. Ok, deputado. Deputado Ivan Valente, o Legislativo, por seus presidentes, deve tentar intervir ou participar, remediar de alguma forma a crise entre Judiciário e Executivo? Bom, primeiro eu queria colocar, Daniel, que quem está criando a crise é o Executivo, não o Judiciário. O Judiciário só julga, entende? Não existe, essa crise é artificial. O que o Bolsonaro quer é se perpetuar no poder. Ele quer dar um golpe de Estado e agora, entende? Ele está o tempo todo falando primeiro do voto impresso, agora das urnas eletrônicas, entende? Ele não quer aceitar o resultado eleitoral. Primeiro isso. Segundo lugar, o presidente da República não governa. Quer dizer, um presidente que começa a semana fazendo motociata e cavalgada na segunda-feira de manhã não trabalha. Entende? Ele não tem processo que aguente um presidente da República, entende? Que nos preocupe com as grandes questões nacionais. Então, não existe, o que existe, na verdade, é um retrocesso anunciado. Então, eu quero dizer que a Câmara dos Deputados já interviu. A Câmara dos Deputados, por 370 votos quase, manteve a prisão do senhor Daniel Silveira, que queria bater com um gato morto até matar o ministro Sofaqui. Sabe que linguagem é essa? De porão, de ditadura, de delegacia de polícia, entende? E sabe quem foi a relatora desse processo? Uma deputada Magna Movato do seu partido, deputado Girão. Do seu partido. É que fez a relatoria para prender ele, entende? E ele está todo dia desacatando, aí não põe tornozeleira eletrônica, tudo com o quê? Com alimentação do próprio Bolsonaro, que usou o indulto, que é algo sagrado, entende? Para livrar o marginal da cadeia. É isso que está acontecendo. Então, o que ocorre é o seguinte, a crise é produzida pelo Executivo com medo de perder as eleições. E não vai ter tanque esfumaçado passeante no Planalto que vai impedir o povo brasileiro de tirar Bolsonaro do poder. Bom, assim a gente encerra o nosso debate. Deputado, a gente encerrou já o debate. Deputados, eu agradeço muito aos dois deputados federais, General Girão e deputado Ivan Valente. Eu não respondi. Eu que agradeço. O senhor foi o primeiro, deputado. Então, a gente está agradecendo aqui nosso tempo do debate. Teve sim. O senhor e o deputado Ivan Valente tiveram o mesmo prazo para responder às perguntas. E agora sim, deputado. Foi a mesma pergunta, a pergunta que fiz sobre o Legislativo, que o senhor, inclusive, falou sobre a proposta de tirar os pedidos do Congresso Nacional para que ministros compareçam ao Congresso Nacional para prestar esclarecimentos. Essa foi a sua resposta para a mesma pergunta feita, enquanto eu falo, o senhor pode ouvir, por favor? Feita para o deputado Ivan Valente. Agora, o nosso tempo de debate já foi encerrado e nós agradecemos aos dois por terem participado de forma igual, respondendo as mesmas perguntas aqui no Live CNN. Muito obrigado, deputado General Girão, e muito obrigado, deputado Ivan Valente. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia. Bom dia.